Aqui a 39ª questão. E a análise do enunciado fala, ó, uma das reações que podem ocorrer em uma atmosfera poluída é representada pelo equilíbrio a seguir. Aí me dá a equação, tá? Gasoso, tá vendo? Ó? Nitrogênio, monóxido de nitrogênio gasoso, mais oxigênio gasoso, aqui eu tenho 2 mols, aqui eu tenho 1 mol, produzindo 2 mols de dióxido de nitrogênio, dizendo que ΔH é maior que zero, quer dizer que a reação direta é positiva, endotérmica. Então a reação inversa é exotérmica. Continua o enunciado. Considerando tratar-se de uma reação simples e elementar, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. Bem, como é simples a análise dessas alternativas, eu vou chamar o nosso apoio para acompanhar o que é falso, o que é verdadeiro, que aí fica mais rápido e mais objetivo para a gente, tá? Só um minuto. Tá aí, ó, nossa análise. E aí a primeira letra A eu falo que é falsa. Vamos ver, ó. A ordem total da reação é 2. Quando a gente fala em ordem de reação, a gente tem que lembrar como se calcula a velocidade. Lembra que V, velocidade, é igual a K, que é a constante, vezes o produto das concentrações molares dos reagentes elevado aos expoentes, que são iguais aos coeficientes. Aqui é 2 e aqui é 1. Então, quando você olha para cá, 2 e aqui 1, 2 e 1, 3. Então, a reação é de terceira ordem. É assim que a gente vê. E mais, ela é de segunda ordem em relação ao NO e de primeira ordem em relação ao O2. Então, quando se fala em ordem, você só olha para os reagentes, que a partir do produto da concentração das concentrações molares dos reagentes, que a gente calcula a velocidade de uma reação. Então, isso tem que ficar muito claro. E aí, analisando, eu falo que é falsa, tá vendo? A ordem total de uma reação química, ordem total, esse mais esse, é dada pela soma dos expoentes das concentrações dos reagentes na lei de velocidade, que é justamente isso aqui, ó, vai se transformar em expoente, 2 e 1. Só que eu posso olhar direto para a reação, não preciso montar a reação de velocidade para saber quem são os expoentes, né? Não vou chegar a isso. Aqui dá para ver. 2, isso aqui vai ser a concentração molar, vai ser elevada ao quadrado. Aqui 1, a concentração molar elevada a 1. 2 de 1, 3 é a ordem total, que é igual a 3. Está aqui. É uma reação, uma equação de terceira ordem. Então é falsa, porque é 3 e não 2. A letra B, aumentando-se a pressão do sistema, ele afirma que não se altera o equilíbrio. Então, a gente tem que lembrar que quanto maior for P, pressão, menor é o Vzinho. Então, se você aumenta a pressão, você desloca o equilíbrio para o menor volume. Quanto menor for o P, pressão, maior é o V. Então, se a pressão diminui, o volume aumenta. Menor pressão, se você diminui a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado do maior volume. Sempre ao contrário. E ele fala aqui que não se altera. Só não vai ter alteração em relação à pressão se no equilíbrio eu tiver o mesmo número total de mols no reagente no produto. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. E vai por aí. Quando eu analiso a equação, aqui eu tenho 2 mols, com um daqui, reagente total 3. E aqui eu tenho 2. Pô, o número de mols é diferente. Então, se você aumentar a pressão, lembra que maior pressão, menor volume, você desloca para o lado de cá, que só tem 2 volumes contra 3. Então, aumentando-se a pressão do sistema, na realidade você desloca o equilíbrio para o menor volume. Então, aqui está errado, é falsa. Vamos ler? Como temos 3 mols de reagentes, 3 volumes, 2 e 1, 3. É um aqui, tá? Ó. E 2 mols de produto, 2 volumes, aumentando-se a pressão do sistema, o equilíbrio se desloca no sentido do menor volume. Maior pressão, menor volume. Então, está errada a letra B.
A letra C também é falsa. Vamos ver, ó. Aumentando-se a temperatura do sistema, o equilíbrio se desloca para a esquerda, em sentido oposto. Lembra que eu falei que a variação de entalpia está indicando, sendo maior que zero, uma reação endotérmica. Lembra do barco cheio d'água. Se é endotérmico, o cara quer que você continue jogando água. Ele quer cada vez mais temperatura. Ele está absorvendo calor, então ele quer mais calor. Quanto mais calor, mais NO2 vai ser produzido. Então, se a reação é endotérmica e você aumenta a temperatura, você está auxiliando, então desloca no mesmo sentido. E aqui ele fala que desloca em sentido oposto, para a esquerda, para a reação exotérmica, ao contrário. A exotérmica está liberando calor, está jogando a água do barco fora, e você está colocando. Então você está dificultando. Você está auxiliando a endotérmica. Então desloca no mesmo sentido. Está dificultando, desloca em sentido oposto. Então, para que haja deslocamento no sentido de uma reação exotérmica, é necessário que você diminua a temperatura. Então ele bota falsa a reação dada endotérmica, ΔH maior que zero, ou ΔH positivo. Assim, um aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, para a direita, sentido direto. Letra D, a reação é de terceira ordem com relação ao NO. Pô, já mata, né? Aqui, ó. Em relação ao NO, ela é de segunda ordem. E de primeira ordem em relação a 2, aí tá certo. Aí eu boto falsa, porque a primeira está errada. Na realidade, é de segunda ordem, com relação ao NO2, ó, 2 de NO, e de primeira ordem em relação ao O, 1 de O2. E, finalmente, a correta, a reação é de segunda ordem em relação ao NO e de primeira ordem em relação ao O2. Então, aqui está a alternativa correta. Viu que legal quando a gente analisa como a gente está aprendendo coisas que, de repente, a gente não se liga, né? Ordem de uma reação. Pô, a gente não lembra mais, mas a partir de agora a gente nunca mais vai esquecer. Basta olhar só para os reagentes. Tranquilo, gente boa? Valeu!